O governo Lula busca um empréstimo de 20 bilhões do Banco Central, da Caixa e de instituições privadas para socorrer os Correios. A operação deve ter garantias da União e estar condicionada a medidas para sanear a gestão da estatal, a fim de recompor, então, as perdas dos últimos anos, dos últimos 3 exercícios também e dos primeiros trimestres deste ano. O prejuízo foi de 2,6 bilhões de reais apenas de abril a junho. Esses recursos provenientes de crédito serviriam para viabilizar medidas como um programa de demissões voluntárias e o cumprimento de dívida junto a fornecedores, além de investimentos com vistas ao ganho de eficiência. Em setembro, o novo presidente da estatal, Emanuel Schmidt Rondon, um funcionário de carreira do Banco do Brasil, assumiu o cargo no lugar de Fabiano da Silva, advogado do chamado Grupo Prerrogativas, que defendeu publicamente Lula durante sua prisão. A gestão anterior se queixava de medidas do Ministério da Fazenda, como a chamada taxa das blusinhas, que fechou então o cerco contra a importação de produtos de pequenos valores sem pagamento de tributos. Desde 2022, os Correios vêm apresentando prejuízos e o resultado negativo vem piorando semestre a semestre. Naquele ano, a empresa fechou no vermelho em 767 milhões, com uma pequena melhora para um prejuízo de 596 milhões em 2023. Em 2024, contudo, o rombo chegou a 2,59 bilhões. No início de setembro, a empresa anunciou um prejuízo de 4,37 bilhões só no primeiro semestre de 2025 e essa é uma novela do Correio, né? Que vai e volta. Mariana, veja bem, o Correio está com problemas desde da questão do postales, quando houve uma demanda muito grande de retirada de dinheiro e fez com que o governo tivesse que investir ainda mais com o dinheiro do próprio Correio. Aí veio o quê? Veio a questão da saída de alguns funcionários e veio também a questão da falta de infraestrutura dos Correios para que pudesse trabalhar como trabalhava em todo o Brasil. Tanto é que depois foram utilizadas aí, e são utilizadas até hoje, empresas terceirizadas. E essas empresas terceirizadas, pela sua agilidade, para facilitar inclusive a questão da entrega, principalmente final de semana, feriado, onde o governo teria que pagar hora extras e tudo mais, e essas empresas trabalham de uma maneira diferente, facilitou toda a entrega. Hoje, as compras nas redes sociais aí, a maioria são entregues aí por empresas terceirizadas. Sim. E os Correios eu acho que não chega a fazer 30% de entregas hoje no Brasil. E com isso, a situação foi se complicando, falta de dinheiro e tudo mais, e agora a demanda. 4 bilhões é dinheiro demais. Onde vai arrumar esse dinheiro se o Brasil está com dificuldade, inclusive de caixa, fica muito difícil que o governo federal possa resolver essa situação dos Correios. Gustavo, será que é o fim dos Correios aqui no Brasil? Espero que não, Mariana, porque os Correios é uma empresa fundamental para o Brasil, ela é uma empresa de logística e de entregas, Tem lugares que apenas o Correio vai. Se você vai nos rincões do Brasil, em certas áreas de risco, quem acessa essas áreas é os Correios. As outras empresas não fazem esse tipo de entrega ou, quando fazem, cobram um preço muito abusivo. Para além disso, existe uma questão de segurança nacional, ou seja, a gente precisa ter uma empresa de logística que seja nacional, que seja do governo. O Correio, ele já é em parte privatizado, inclusive ele já não tem funcionários, como tinha antigamente, funcionários públicos, muitos deles são PJs, ou funcionam na lógica de um contrato, aqueles concursos simplificados, você faz apenas uma contratação. O que eu acho que tem que ser feito é um processo de entender de onde vem essa dívida, de correição dentro do próprio Correio, porque assim, uma coisa é você trabalhar com prejuízo. Estatal ou empresa de economia mista geralmente vai trabalhar com prejuízo porque ele vai prestar um serviço público, A ideia não necessariamente dele vai ser obter lucro. Mas um prejuízo de 4 bilhões, de onde veio esse prejuízo? Então, acho que são essas coisas que a gente precisa perguntar, até porque é o seguinte, como foi falado na matéria. O presidente anterior dos Correios era um advogado, não sei se ele tinha a qualificação necessária para gerir uma empresa do porte dos Correios, mas que estava ligado ali aos grupos prerrogativos. Provavelmente foi uma escolha política. Claro, todas essas escolhas são políticas, mas assim, para além do político, você precisa ter uma qualificação mínima ou entender do negócio que você está tocando. Sim. Então, como é que o Correio está sendo utilizado? Eu lembro da época do mensalão, por exemplo.
ele tudo estourou a partir de uma investigação dentro dos Correios, né? Então, assim, tem que ter correição dentro do Correio, tem que entender por que essa dívida foi formada, como, se foi no interesse público ou se foi má gestão dessas verbas. E sempre lembrando, a gente não pode jogar água da bacia com o bebê dentro. Que se salvaguarde a empresa pública, mas que ela seja gerida de forma séria e de forma a resguardar o patrimônio público e o interesse público. Mariana, a concorrência também é grande, né? Porque a gente tem muitas empresas que fazem entregas para essas grandes empresas, plataformas de venda de produtos, inclusive de fora, e acaba que a concorrência é muito grande. E alguns serviços do Correio são gratuitos, né? E aí acaba que o prejuízo vem. Mas, como o Gustavo disse, é preciso saber por que desse prejuízo tão grande, né? Agora, a gente não sabe, Maria, se a intenção do governo e da própria direção nova dos Correios é colocar pessoas que não sejam efetivas nos Correios. Porque se vem o PDV aí, a intenção é dispensar funcionários, principalmente funcionários mais antigos, funcionários que às vezes ganham um pouco mais, e colocar gente nova com o salário menor. Pode ser essa a intenção dos Correios. Mas isso vai resolver... parte desse dinheiro, pelo que eles falaram, é para isso, né? Para essas demissões voluntárias. Mas vai resolver a situação dos Correios como instituição? Eu acho que não. Pois é.